Olá, eu sou Natália de Maria e esse é um Fofoca com Psicologia. Às vezes mais fofoca que psicologia, às vezes mais psicologia que fofoca. Mas esse é o nosso canal. Criativo, eu adorei, né? Porque eu tô numa onda de fofocas e sou psicóloga. Eu queria falar hoje um assunto sério sobre ozonioterapia, tá? Eu vou falar um pouco sobre o que eu tenho de conhecimento. Eu já vou dizer, deixar claro que eu conheço bastante sobre ABA, sobre o que é bom para tratamento de autismo, com um embasamento científico, né, com evidências comprovadas, né? Então eu acredito que nossa responsabilidade na área da saúde é trazer informações que são comprovadas cientificamente, né? Porque eu acho que cada ser humano é único e eles têm que ter seu devido respeito por cada ser humano, tá? Independente da condição dele. Então, primeiro é isso. Segunda coisa, né? Não tenho especialização em ozonioterapia. Eu tô trazendo um vídeo para vocês com informações do que eu escuto na comunidade autista, com algumas preocupações minhas, então são opiniões minhas, e neste assunto eu vou fazer um react de quem entende. Ele me traz muita confiança, então ele sempre traz evidências e eu acompanho ele faz tempo e ele é um pai de uma criança autista, então, e a gente conhece ele na comunidade autista, né? Então a gente vai ver um vídeo do Lucelmo Lacerda. Eu sempre vou tentar contextualizar pelo menos com o meu conhecimento, né, e da minha história de vida. Então essa pessoa eu confio. Ele fez um vídeo sobre ozonioterapia e sobre o governo atual, né, tava pensando em fazer. Isso há 2 semanas atrás. A ozonioterapia teve já teve um desdobrar, né? Então isso é antes de ter sido aceito pelo governo, tá? Lunava. Olá, povão, tudo bem? Luciano. Acabou de ser aprovado no Congresso Nacional um projeto de lei que foi aprovado estabelece, né, a regulamentação da ozonioterapia no Brasil. Depois de aprovado, isso vai para o presidente da República, seja lá quem ele for, e ele pode sancionar, e aí publica a lei, ela passa a valer, ou ele pode vetar. Se ele vetar, essa lei volta para o Congresso e o Congresso decide se realmente aceita esse veto, portanto a lei é descartada, ou se eles tiram o veto, eles derrubam o veto e a lei realmente, ainda assim, ela é promulgada, ela é publicada, sim, ok? Só que, quando você aprova da primeira vez, normalmente, você precisa de uma certa quantidade de congressistas presentes e o percentual de aprovação. Quando é derrubada num veto, precisa de muito mais votos, então é muito mais difícil. E agora existe um movimento para que o presidente, no caso hoje é o Lula, e aí independe de quem que é. Eu vou até chegar nesse ponto de discutir direita e esquerda com vocês aqui, Bolsonaro, Lula e tal. Mas independentemente de quem difícil, for, né, que falar. ele vete, né, para que não seja aprovada, não seja publicada essa lei. É claro que há pessoas também defendendo que a lei seja sancionada. E eu vou considerar aqui com vocês as várias coisas em torno da ozonoterapia. Eu vou explicar o que é, qual é a utilização, se tem evidência, se não tem, para quê, se ele vetar, o que acontece. Então ele vai explicar depois pra gente se a ozonoterapia pode não ser usado. E é que na verdade eu vou falar a minha preocupação. Por que eu trouxe esse vídeo, na verdade, né? Eu trouxe esse vídeo porque existiu alguns momentos dos nossos governos e das comunidades, né? Que uma hora na época do Covid que queriam que a ozonoterapia fosse usada para Covid sem ter pesquisa e comprovação, tipo assim, da onde que tiraram essa informação que a ozonoterapia podia ser bom para Covid. Aí é nosso receio sempre, as comunidades, ou que as pessoas deveriam ter receio, né? É que a gente sabe que a gente vive num mundo que tem gente que tem muito dinheiro, que até continua tendo dinheiro e não se preocupa muito, né? Então, existem muitas pessoas que fazem uso de ozonoterapia, mas como não tem evidência, não é todo mundo que gasta, porque é uma coisa cara. Então, se qualquer coisa que for dito que ozonoterapia funciona, se tem gente que acreditar, vai comprar. Então, quem tem as máquinas e quem vai ganhar mais dinheiro. Então, nossa preocupação, a pessoa ficar iludida, porque a gente quer sempre o melhor tratamento, não saber que existe pesquisa científica, então por isso que eu acho que é uma responsabilidade de falar, e ir atrás. Então teve esse momento que a gente conseguiu dizer não usem no Covid, né? Porém, existe uma grande parcela que fala que faz bem pro tratamento e cura até do autismo.
Então, e a gente sabendo que é uma coisa prejudicial, que depois eu vou trazer um vídeo certinho, né? A minha preocupação e os pais que não têm muita possibilidade de ir atrás de um estúdio, de uma pesquisa, que vai ver um vídeo, que tem uma criança autista, não é fácil. Então, quem sabe fazendo vídeos e falando sobre isso, chegue em algumas pessoas e a gente possa ajudar, né? E se um dia tiver alguma comprovação e funcionar, espero que sim, porque quanto mais evidências, é melhor de coisas, né? Para tratamento. Se não vetar o que acontece. Mas primeiro eu quero começar com uma coisa, né? Um tratamento médico, ele não precisa de regulamentação pública. Se houver pesquisas que demonstrem que uma coisa é efetiva, o médico lê aquela pesquisa e ele prescreve. Está dentro da liberdade dele. Mas por que neste caso da ozonoterapia, teve um projeto de lei, eu vou ler para vocês aqui, uma notícia que descreve aqui, na verdade, a nota técnica, do Conselho Federal de Medicina. Aí que está a treta. É aí que vocês precisam entender. O Conselho Federal de Medicina publicou essa nota que eu vou ler para vocês aqui. Eu vou ler legal que ele a traz, notícia, né? tá no site deles, eu vou colocar aqui embaixo para vocês o link, tá bom? Ozonioterapia não é válida para nenhuma doença, inclusive a Covid-19. O IEM esclarece que a ozonioterapia não é reconhecida para o tratamento de Covid-19 nem de qualquer outra enfermidade. O esclarecimento está em nota divulgada pela entidade nesta sexta-feira, dia 6. Acesse aqui a nota de esclarecimento. Daí vocês podem entrar e ler a nota completa, tá? De acordo com a resolução do CFM número 2181 de 2018, trata-se de procedimento ainda em caráter experimental, cuja aplicação clínica não está liberada, é proibida, ok? Devendo ocorrer apenas no ambiente de estudos científicos, conforme critérios definidos pelo sistema CEP-CONEP. Esclarece o texto. Deixa eu explicar. Quando você vai fazer uma pesquisa científica e você tem que atuar com seres humanos... Isso é importante, ó. Não é só uma coisa no laboratório, né? Você tem que atuar com pessoas, mesmo que seja de baixa invasividade. Você tem que escrever o seu projeto, mandar para um comitê de ética, e ele tem que avaliar aquilo e ver se aquilo é ético. No caso de uma pesquisa como essa, é claro que precisaria de uma avaliação ética, né? Ainda mais nos casos mais invasivos, que eu já vou falar, que introduz pelo ânus, pelo reto da pessoa. Então, é isso que eu queria chegar. Pouca gente sabe, e até porque a gente não é tão ensinado isso em nenhum lugar, né? Como que funciona comprovações científicas, né? Então, você viu que para ter uma pesquisa, você precisa entregar, você precisa ser validado. Então, quando a gente fala validado, né? Isso foi provado cientificamente, né? Tem evidências científicas. Olha tudo que teve que passar os caminhos, né? Então, por isso que a gente quer que tenha mais pesquisas, né? Mas se a gente não tem muito incentivo, não é fácil para a gente estar nadando contra a maré sozinho, entende? Por conta dessas burocracias. Então, se temos um governo, se tivéssemos um país que incentivasse, né? Teria gente estimulando, né? Não, vamos fazer, vamos atrás. E como não tem, a gente fica à mercê dessas coisas que acontecem, né? Por isso que quem sabe, eu acho que tem que ter... seria ótimo se compartilhasse, se fizesse um barulho, porque isso ajuda a chegar em algum lugar, né? Por mais que eu gostaria que fosse muito maior o movimento, mas eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, eu sei que a gente não tem apoio, que às vezes a gente vai de contra com pessoas que não acham legal, sua vida pode ficar em risco, e por isso que tem denúncias anônimas, a gente sabe como que é difícil a gente se posicionar neste país, né? Mas enfim, então vamos continuar porque ele chegou numa parte muito importante, né? Que a nossa preocupação é porque também é invasivo e não tem nenhuma comprovação, né? Então, por que foi aceito, né? Que é profundamente invasivo, né? Mas bem, então, para isso pode fazer pesquisa científica sobre a ozonoterapia? Pode, claro, pode, tá escrito aqui. E essa nota aqui, vocês vejam que ela já não é tão recente, e mesmo depois dela não surgiram essas pesquisas, né? Elas não aconteceram depois disso, mas pode fazer. A diferença é que quando você faz uma pesquisa, você não pode cobrar, você tem que dar uma assistência médica para a pessoa se acontecer alguma coisa, você tem que medir os resultados para ver se aquilo funcionou ou não funcionou, e pode fazer para todas as coisas, tá? Continuando. O presidente do CFM, Mauro Ribeiro, explica que com base nos estudos mais recentes e conceituados, o CFM entende que o uso da ozonoterapia no tratamento de doenças, abre aspas, não oferece aos médicos e pacientes a certeza de que é um procedimento eficaz e seguro. Na nota de esclarecimento, o CFM lembra que o Ministério da Saúde, seguindo a orientação da autarquia, reiterou que o efeito da ozonoterapia em humanos infectados pela SARS-CoV-2, Covid-19, ainda é desconhecido, não devendo ser recomendado na prática clínica ou fora dos contextos dos estudos.
O texto também informa que os médicos que não obedecerem às normas éticas estabelecidas pelo CFM e conselhos regionais de medicina, abre aspas, estão sujeitos às denúncias de averiguação de suas condutas no que se refere à prescrição da ozonoterapia. Então, presta atenção. Existe uma legislação muito forte no Brasil sobre quem pode fazer o quê, né? Coisas que são invasivas, elas são vedadas a uma série de profissões. Em geral, são médicos. Legal, tá vendo? Podem fazer. Os dentistas têm até uma outra regulamentação, eles não vão entrar aqui, claro, no contexto dos dentistas. Se um dentista estiver fazendo no consultório odontológico, de um modo geral, ele tem um resguardo mais forte, né? Agora, se qualquer outra pessoa estiver fazendo e ela é invasiva, se ela não for médica, eu entendo que isso é prática e legal da medicina. Se alguém estiver oferecendo essa ozonoterapia, se não for médica, gente, né? Tá vendo? Exceto o dentista. Essa pessoa deve ser denunciada, portanto, à polícia, né? Deve ser feito um boletim de ocorrência, tudo isso. Se alguém estiver oferecendo ozonoterapia como médico, e aí, olhando aqui o CFM, ele tem que ser denunciado para o Conselho Regional de Medicina. Essa nota aqui, técnica, foi questionada pela Associação de Ozonoterapia no Judiciário. O Judiciário disse que realmente o CFM era responsável por fazer essa regulamentação. Portanto, isso aqui é válido, já foi encarado pelo Judiciário. Portanto, médicos que estiverem oferecendo isso, a minha sugestão é denunciem ao Conselho Regional de Medicina, porque eles estão exercendo uma prática que é proibida pelo Conselho Federal de Medicina, a não ser que seja uma pesquisa científica. Aí é outra coisa, mas eu desconheço qualquer pesquisa desse tipo aqui registrada no Brasil. Tá vendo? Então, pelo menos até aqui, pelo que eu entendi dele, né? Porque esse vídeo eu não tinha visto, né? Eu tinha visto alguns. Que se quem tiver usando já nem poderia. Não foi isso que vocês entenderam a mesma coisa que eu? Né? Então, se tiver usando, pode ser denunciado. Mas, gente, tem um monte de gente que usa, não é? Nossa, agora eu fiquei chocada. O FDA, que é o Food and Drugs Administration, o órgão dos Estados Unidos, fez uma série de publicações e recentemente tem uma nota muito dura sobre a ozonoterapia que eu vou ler para vocês aqui. Qual é o sumário sobre ozônio, tá? Eu vou ler, obviamente, em português, mas eu vou colocar aqui o link para vocês em inglês e coloco aqui o texto para vocês. Ozônio é um gás tóxico com nenhuma aplicação médica conhecida, nem específica, nem aditiva, nem preventiva, nenhuma terapia. Para que o ozônio seja efetivo como germicida, porque quando você usa o ozônio no germe, ele de fato mata o germe. Então ele é um germicida. Para que ele seja útil como germicida, é necessário que ele esteja presente em uma concentração muito maior do que aquela que pode ser tolerada de maneira segura por pessoas e animais. Então faz sentido a utilização de ozonoterapia, por exemplo, para limpar a piscina, para limpar a água, para limpar alguns materiais, mas não com o contato humano, tá? Se vocês procurarem sobre pesquisas em ozonoterapia, é claro que depende de você entender o que é uma pesquisa científica, um ensaio controlado randomizado, revisão sistemática, uma meta-análise, entender ali de metodologia científica, você vai poder pesquisar, por exemplo, no clinicaltrials.gov, onde tem ali os ensaios clínicos, na PubMed, você não vai encontrar nenhuma evidência, nenhum dado de que a ozonoterapia tenha qualquer efeito para qualquer pessoa, em nenhuma condição. Mas para o autismo é ainda mais grave. Por quê? A ozonoterapia, o que é, sendo bem geral? É a aplicação de moléculas de ozônio no indivíduo, certo? Lá na estratosfera, né, nós temos lá o oxigênio, esse que a gente respira, que na verdade não é o elemento químico puro, né? Um átomo é uma molécula com dois átomos, O2, é isso que a gente respira. Acontece que lá, na estratosfera, os raios solares, né, eles quebram algumas vezes essa molécula, então se divide, e aí o átomo fica só, e ele fica instável, ele se liga a uma outra molécula com dois, então fica um O3, uma molécula com 3 átomos de oxigênio. Esse que é o ozônio, né? A gente consegue fazer isso artificialmente também, manipulando luz. Caramba. E esse ozônio, ele é aplicado no indivíduo de várias formas, ou através de um gel ozonizado, ou através da aplicação tópica direto em algum tipo de machucado, uma cirurgia, alguma coisa assim, através de injeção na pele, por exemplo, ou, e aí é a maneira mais invasiva, dentro do reto anal. Então, dentro do reto do indivíduo. Agora, vamos lá, vamos somar algumas coisas. Primeiro, não tem nenhuma pesquisa, nem meia, não tem nada, nenhuma pesquisa mostrando que serve para nada. Aí, você está falando de uma coisa que não tem nenhuma evidência que você vai fazer um uso que é completamente invasivo. Segundo problema. Terceiro problema, eventualmente você fazer isso com quem não consegue decidir. Com crianças, adolescentes, adultos com autismo, principalmente aqueles não verbais. Então, é tudo muito grave. Em muitos países, se um pai autorizar a fazer isso com a criança, ele perde a guarda familiar, ele perde o poder familiar. E não há a menor dúvida, porque isso é abusivo. Nossa, todas as e coisas aqui... que a gente falou. Eu não tô falando se for pesquisa científica. Se for pesquisa é uma outra coisa, passa no comitê de ética, tá, você avalia a gente entendeu. Estou falando de um modo geral, sem ser... Porque não tem nenhuma pesquisa registrada sobre isso, tá? Porque para você registrar a pesquisa... tem que ficar se explicando. Precisa demonstrar que aquilo ali faz sentido, tem uma lógica. Não é esse o caso, tá? Dito isso, qual é a grande questão? O CFM, em geral, não proíbe nada. Os médicos fazem um monte de coisa sem evidência, é um caminhão de coisa. Em geral, o CFM é muito corporativista e defende
Olha só. Falou verdades. Práticas. Neste caso aqui, eles só proibiram realmente porque é uma coisa muito obtusa, muito agressiva, muito perigosa, tem muitos registros de amputação, de morte, né, muita coisa assim, então realmente é muito drástico, né. Então, eles tomaram essa posição realmente como última medida. Então, o que acontece? Se o presidente vetar e esse veto não cair, e isso continua sem essa regulamentação via governo, via político, porque político em geral não regulamenta esse tipo de coisa, o que vai acontecer é o seguinte: a hora que eventualmente tiver pesquisa, os partidos vão poder usar, não há nenhum problema, entendeu? Então, vetar não significa proibir. Vetar significa que a medicina e as pesquisas que estão aí é que vão decidir se vai ser liberado ou não. E não os políticos, porque o político não entende disso, não é a área deles definir isso, né? Os congressistas estão votando uma coisa que eles não têm um domínio, porque não é a área deles, né? Agora, se for liberado, eles vão ter, os defensores desse tipo de prática, eles vão ter um recurso jurídico para poder utilizar isso, e aí quando confrontados judicialmente, eventualmente, eles podem questionar o CFM, o Conselho Federal de Medicina. Na verdade, é disso que se trata essa lei. Então, essa lei é muito perigosa, muito perigosa. Inclusive um precedente para provar outro tipo de absurdo, qualquer outro tipo de absurdo, né? Depois, posteriormente. Então, é muito importante que o presidente, ele vete essa lei, né? Então, o Lula precisa vetar essa lei, né? Ah, mas eu sou contra o Lula, eu sou a favor do Lula, o Lula está a favor, eu não está a favor do povo, é não sei o quê. Presta atenção, gente. Político, naquela posição, ele está ali, ele está representando o povo brasileiro. Você pode gostar dele, pode não gostar. Agora é o Lula, antes era o Bolsonaro, antes era o Temer, e é assim que é. Então a gente tem que cobrar de quem está lá. Você concorde ou você não concorde. Quer dizer, o que importa aqui não é o presidente, o que importa são as pessoas com deficiência. Elas é que precisam ser protegidas pelo Estado. E qualquer que seja o político, eu, Lucelmo, não tenho nenhuma ideia de que ele vai ser a favor disso, a favor daquilo, é por isso que ele vai... Não, é tudo um jogo de poder. Então, a questão é a seguinte: quem é que vai... Falando verdades, né? É que são duras verdades. Duras verdades. Mas é isso, né, gente? A gente não queria que fosse, mas a gente sabe. E poder, às vezes, tá ligado a dinheiro, ligado a quem conhece mais, quem tem costas quentes. A gente sabe como funciona. Se é assim no seu trabalho, no trabalho isso não acontece. Você vê gente crescendo, que nem você fala, meu Deus, que é isso? Porque conhece, desconhece, é assim em todo lugar. Minha opinião, né? Supostamente. Com a devida vênia. Conseguir exercer mais pressão. Ou as famílias que estão preocupadas com esses indivíduos, os profissionais que trabalham sério, ou aqueles que estão defendendo esse tipo de prática alheia à ciência. Essa é a grande questão. Então, se a gente fizer muita pressão, fizer muito barulho, os políticos vão responder a isso, porque os políticos respondem às pressões políticas que estão relacionadas a voto, com certeza. Então, meu pedido aqui para vetar essa lei, né? E quero chamar vocês todos para contribuir, compartilhar esse vídeo aqui nos grupos. Eu estou fazendo todos os documentos aqui para vocês entenderem melhor a questão, tá bom? Estou fazendo a minha parte. Então, o que acontece? Vocês viram o que ele disse, que não poderia usar, não tem evidência, tem muita gente usando. Foi aprovado, e eu vou pegar até um outro vídeo depois. Se você encontrar, tem vários vídeos na internet, só que é complicado, porque você, como eu já tenho uma trajetória de uns 10 anos no autismo, então a gente acaba que fica indo atrás, né, de informações de quem é cada pessoa. Então, eu assisto algumas coisas que eu vejo que faz sentido e que não dá mancada pela história de vida dela mesma, né? Então, se eu tô há 10 anos vendo o trabalho do Lucelmo, vendo algumas outras pessoas que eu vou trazer, a gente confia mais, né? Então, a gente acha mais legítimo. Então, aí eu assisti mais um vídeo ontem, que eu vou pular algumas partes, tá? Que é Física e Afins. Eu vi 2 vídeos, depois eu fui scrollando para ver se eu achava mais alguma informação, e então eu acho importante trazer, justamente pelo que o Lucelmo falou, né? Da nossa importância de pressionar. Mas acho que quem conseguiria pressionar também são os pais, né? Porque eles estão lá. E acho que a gente fazer divulgação, todo mundo compartilhar, e isso talvez seja uma pressãozinha, né? Então, pensar nisso, né? Mas é complicado porque a gente sabe que a gente vem de uma cultura onde a ciência, até pouco tempo atrás, fazer psicologia e o autismo estavam ligados a coisas que, né, pejorativas, né? Eu nem quero falar, porque que era considerado autismo, síndrome de Down antes, DI,
BPC, e ainda é hoje, mas eu acho que isso é um assunto pra gente militar e falar em outro momento. Você viu? É uma fofoca, mas é mais psicologia, ciência que fofoca hoje, né? Mas é uma fofoca. Eu acho que é. Eu tinha visto ciência, Olá Ciência, eu acho. Eu achei legal. Tá vendo? Eu vi alguns. Eu vi bastante coisa. É que, BBC News. É que eu não conheço muitas coisas, né? Eu sou hiper focada em outras coisas. Então, se alguém souber, pode até falar, né? Se BBC é confiável. Eles falaram bastante coisa lá, mas eu não quero ver agora, né? Aqui, tá vendo? Foi sancionada. Mesmo com todas as evidências científicas contrárias, a Anvisa dizendo não, o Ministério da Saúde dizendo não, a OMS dizendo não, o FDA dizendo não, o governo Lula, o próprio presidente Lula, foi lá e sancionou uma lei autorizando a utilização da ozonioterapia como tratamento complementar. Hoje eu vim fazer um vídeo de emergência sem passar a camisa. Desculpe, vovozinha, minha avó odeia que eu saia em vídeo assim. Mas a vida é muito curta pra passar roupa e o Umi dorme só um tantinho, bem pouquinho pra fazer esse vídeo. Ela acabou de ter um filho também. É por isso, né? E ela é criadora de conteúdo, né? Então acho que ela aproveitou aquele momento, jogou uma make e falou, vamos gravar. É isso. E hoje no Física e Afins nós vamos falar dessa polêmica da ozonioterapia e o absurdo que é tratar pseudociência como um tratamento eficaz pra saúde. Mas é complementar. Core, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E hoje nós vamos falar sobre a polêmica lei que sancionou a utilização da ozonioterapia como tratamento complementar. Um projeto de lei, então, foi sancionado e agora virou lei. Mesmo todos os órgãos sendo contrários, o presidente cagou pra ciência e decidiu fazer isso. Como que foi isso? Que chega uma coisa e fala, não tem nenhuma evidência. Não faz sentido pra mim se não for pensar que é por uma coisa financeira, gente. Desculpa. Minha opinião, com a devida vênia. Supostamente. Dê like, curte, comenta, compartilha, que hoje a gente vem de barraco rapidão enquanto o Lula está nanando. Na sexta-feira, agora que passou, dia 4 de agosto, o atual presidente da República sancionou uma lei, mais especificamente a lei número 14.648, que autoriza a realização da chamada ozonioterapia em todo o país. A lei foi sancionada no dia 4 e publicada no Diário Oficial na segunda-feira, dia 7 de agosto. A ozonioterapia é considerada uma terapia experimental, coloca bem grande na tela, experimental, ou seja, não está autorizada, bem, agora autorizada está, mas não está provada que de fato é eficaz e a maioria dos estudos científicos mostra que não serve para nada. E como é que a gente aplica a ozonioterapia? Aplica na parte de trás, na parte da frente, na boca, em todos os orifícios. Sim, em todos os orifícios. E tu ainda pode ozonizar coisas. Vamos tirar o nosso sangue e botar um ozônio e reinjetar o sangue. A famosa autohemoterapia ozonizada. Nós já temos vídeo no canal, 3 vídeos sobre ozonioterapia. E sabe quem tá festejando esse sancionamento de lei? Rei Lair. Lair Ribeiro. Se Lair tá de um lado, eu tô do outro. E escutem o podcast de ciência suja chamado Rei Lair. É um absurdo que a gente esteja autorizando esse tipo de tratamento complementar sem evidências, depois de toda a pandemia que a gente passou, depois de todo o vexame da cloroquina. O que dizer, né? O que dizer? A ciência vai pro ralo quando os políticos têm algum interesse, quando o lobby é grande, quando o canetaço é bem feito. Eles não estão interessados na ciência, pra não falar uma palavrão, da ciência. Eles estão interessados em dinheiro. Ai, Bibi, mas agora a indústria farmacêutica tá se tremendo porque a ozonioterapia veio pra chegar. Não veio porcaria nenhuma, gente. Vocês acham que quem é que vai estar lucrando? Eu acho assim, de uma burrice tremenda, de uma ignorância tremenda, perdão, os burros, os animais, porque as pessoas não entendem. As pessoas que querem defender uma coisa, elas não entendem que todo mundo lucra. Ou quem aplica a ozonioterapia vai aplicar de graça. O cara que vende a máquina vai dar de presente. O ozônio cai do céu dentro da máquina. As pessoas não percebem que tá todo mundo lucrando. Não existe o lado bom das pseudociências. Não existe o lado bom de todo mundo querendo lucrar. Todo mundo quer lucrar. Então não vem com essa falsa dicotomia, ou essa falsa ideia de que ou é bom ou é ruim. Ou um lucra, o outro não lucra. Blá, 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 blá. A prática de ozonioterapia já consta nas PICs desde 2018, mas uso restrito ao odonto e à estética. Então ela já era autorizada por vários conselhos, mas ela não era regulamentada em território nacional. E como o Brasil não pode perder a chance de regulamentar uma... Ele vai lá e regulamenta também, né? Essa lei que foi... É isso. Né? Então eu quis trazer algumas informações pra você, desculpa não terminar de assistir, é porque é complicado. Então, pensando em certo ou errado, se não temos evidências científicas, e eu trabalho com evidências científicas, eu só me considero fazendo a coisa certa e na ética se eu estou seguindo a ciência, sabe? Estou acompanhando a ciência. E a ozonioterapia mostrou que não tem nada, como que eu vou pedir pra ministrar a ozonioterapia nos entes queridos ou em mim mesmo, né? Esse é o meu pensamento. Eu acho que, tipo, se você viu esse vídeo e já eu trouxe as informações, falei pra você ir atrás, espero que se você não sabia disso e usar e agora teve essa informação e talvez não use, eu fiz a minha parte, porque eu também vou divulgar esse TikTok nas redes sociais, vou colocar as hashtags. E eu fiz uma pequena parte de, pelo menos algumas pessoas em volta, falar sobre isso.
E no final das contas, cada um decide a própria vida, né? Mas vocês viram que aqui não tem muito... As leis não punem tanto, mas se fosse em outros locais, também não fui atrás, vou de acordo com o Luciano, que poderia... Provavelmente você perderia a guarda do filho e você poderia até denunciar quem usa. Então, assim, tudo bem se você quiser usar, cada um faz o que quiser. Mas eu entendo de coração se você confia, sabe? Tipo, porque você ouviu falar, alguém contou, alguma vizinha chegou e falou que funcionou. Eu entendo, mas eu não faria, né? Pensando na ciência. Então é isso, gente. Beijinhos. Tchau.